A cultura informa. Opinião. Ele está chegando com a opinião, comentário e análise social de hoje. Professor Carlos Silva, boa tarde. Boa tarde, André Santiago. Boa tarde, Elaine Dias. Boa tarde, ouvintes do Cultura Informa. Boa tarde, professor. Qual é o comentário de hoje? Nosso tema de hoje é armação ilimitada. Vamos ao comentário. Pois é, minha gente. Nós estamos passando por uma situação muito crítica do ponto de vista sanitário e do ponto de vista político. Do ponto de vista sanitário, essa geração do século XX está passando por uma das mais fortes pandemias que ocorreu nesse século e em todo o planeta, né? Em todo o mundo. E aí já estamos com mais de 530 mil pessoas mortas. E o que aconteceu, né? Ocorreu que em Manaus, na falta de oxigênio, morreram-se 31 pessoas por falta de oxigênio. Existem informações do Ministério Público de lá de que uma ala inteira de hospital as pessoas morreram por falta de oxigênio. Enquanto isso acontecia, a secretária de saúde do Ministério da Saúde, Maria Pinheiro, preparou uma comissão de médicos para incentivar, oferecer o tratamento precoce, do chamado tratamento precoce contra a Covid, e que alguns médicos não aceitavam e eles queriam colocar tendas para oferecer o remédio, considerando que o paciente é que iria escolher se faria o tratamento Covid ou não. Ora que falta de... Independentemente dessa coisa absurda que foi negada a eficácia desses medicamentos por todos os organismos internacionais de saúde, dava-se a condição para o cidadão, o paciente, escolher. Mas qual a fundamentação científica que o cidadão comum tem de optar por uma receita por um medicamento? Qual? Ele pode falar isso de maneira emocional, mas ele não pode optar, ele não tem essa condição. Eu vou dar um pequeno exemplo. Quando eu estava internado, o médico chegou e disse: olha, você pode ter alta hoje ou aguardar 4 minutos para que nós pudéssemos fazer um ecocardiograma. Eu disse: qual é a melhor sugestão técnica? Ele disse: esperar, porque aqui você está assistido e aí seria mais interessante. Eu digo: eu vou ficar. Qual a condição que eu tinha de fazer uma avaliação? Nenhuma. Eu precisava acreditar exatamente em quê? Na ciência. Até porque eu só estava vivo naquele momento, por causa da ciência. Então, de repente, uma secretária de saúde faz uma armação, onde foi demonstrado em vídeo, para fazer um complô organizado com os senadores da base, para fazer um jogo de perguntas, desdenhando da CPI, independentemente de quem esteja presidindo a CPI é um instrumento de controle social, de direito do Senado, estabelecido pelo nosso Estado de Direito. Uma coisa é desacreditar nas pessoas e a outra é desacreditar nas instituições. Então, essas pessoas, doutora Maiara, e todas aquelas pessoas que, inclusive, foram apresentar a Portugal um possível tratamento, oferecendo o trato Covid, dizendo que teve sucesso no Brasil da prestação, a prescrição desses medicamentos. Gente, isso é crime. Brincaram com Manaus. Mataram pessoas. Por causa disso, são 31 pessoas que morreram por falta de oxigênio e mais de 13 mil que partiram. Talvez a metade precocemente. E como é que vai ficar isso? Ora, a secretária de saúde só fez isso porque ela teve apoio logístico e financeiro de quem? Do Ministério da Saúde. Assinado por quem? Pelo ministro. E avalizado por quem? Pelo presidente da República. Isso é fato. Agora, eles infringiram, sim, o nosso Código Penal 2848 de 1940, no seu artigo 18, no seu inciso 2.
que é crime culposo, e aí eu considero genocídio culposo, você atuar de maneira imprudente, por negligência ou por falta de perícia numa situação como essa ou qualquer outra. Então, gente, isso é muito sério. E a doutora foi olhar na CPI e o país, a nação, assistiu um teatro, uma falsificação de informações, onde o jogo estava fechado, mas não tiveram nem ela, quanto médica, que é pediatra, poderia muito bem deixar isso muito claro. Reuniu os senadores, fazia uma preleção, o que ela pensava, o que se estabelecia, isso seria normal. Mas armar perguntas para chutar e ela fazer o gol, eram vidas que estavam sendo levadas, não era o gol que estava sendo feito. E para completar essa nossa ponderação, vem o ministro da Defesa, Braga Neto, dizer que a eleição 2022 estaria condicionada ao voto impresso. E tenta atingir a imprensa como ela deveria provar. Não, a imprensa ela tem por trás a Constituição que a permite não apresentar a fonte. E numa reunião do Ministério da Defesa com os generais de exército, você acha que as pessoas poderiam entrar com o celular para gravar qualquer coisa? O presidente da República condiciona a eleição 2022 ao voto impresso. Será que ele disse isso à toa? Ou ele não tem uma base de apoio para poder colocar isso? Pois é, assim como ocorreu na pandemia, enquanto a doutora Maíra estava prescrevendo o Tratikov, o presidente estava fazendo propaganda dos medicamentos que continham naquele Tratikov. E aí a empresa que o fabrica conseguiu vender com mais de 1.230% de aumento. Ou seja, um aumento de 5,7 milhões para 75,8 milhões de produtos vendidos que estava lá no Tratikov. Então, isso é muito sério. Qual a responsabilidade, qual eu, quanto cidadão, posso acreditar em um presidente que disse, que falou, que falsificou uma informação do relatório do Tribunal de Contas? Qual a credibilidade que se tem posteriormente, depois de uma fala dessa? Isso é muito sério. A CPI não vai terminar em pizza. Tem que terminar com essas pessoas pagando alguma coisa à nação brasileira, não é? E quem sabe indenizando algumas pessoas que comprovadamente morreram porque tomaram o Tratikov. Era isso que tínhamos que passar para o ouvinte do Cultura Informa. Opinião é na Cultura. Primeiro lugar em audiência, do jeito que você gosta. Você está ouvindo a Cultura Informa, o jornal do nosso rádio. Agora 1h mais 42 minutos. 1h42 na Cultura. O ouvinte pode perguntar ao professor Carlos Silva pelo Facebook, pelo YouTube e também pelo WhatsApp. Tem o Livonaldo Torres que diz: boa tarde, pergunta ao professor Carlos Silva o que ele acha de um país em que seus atletas se esforçam para participar de competições igual às Olimpíadas e até chegam a ganhar prêmios milionários, mas o seu governo fica com todo o dinheiro igual ao governo cubano. Eu não sei que você... o que você quer colocar, que prova você tem para o Brasil, porque pelo contrário, se você se referir ao governo atual, eu não sei, mas no governo passado foi criado o Bolsa Atleta, foi criado incentivos para os atletas brasileiros se apresentarem, ter a sua história. Banco do Brasil, Caixa Econômica Federal foram patrocinadores e ainda são dessas modalidades. E um detalhe, não imagine que como Cuba, não. Você precisa conhecer Cuba. E não você pegar informações das pessoas que têm PhDs em Unisap ou na Uniface. Aí fica complicado. Aqui o Alexandre Mendonça está dizendo: crime é uma família de políticos do Amazonas roubar milhões. Crime é qualquer família política roubar. Isso é fato. Agora, um crime não substitui, não esmaga o outro. Crime é exatamente o que aconteceu no Brasil. Por falta de antecipação
e de compra de vacina rápida, nós perdemos vida. E, além disso, uma secretária de saúde do Ministério provocar uma situação totalmente absurda como essa, um genocídio culposo desse, e agora o próprio Ministério, ao qual ela é vinculada, emite uma nota técnica dizendo que o Tratikov, o tratamento precoce, não tem efeito, não tem situação eficaz cientificamente falando. Aí destronou, acabou com a própria história da comissão que acreditava nesse tipo de tratamento. Ivanildo Baresi diz: professor, boa tarde. A proposta nas eleições em 2018 de Bolsonaro não era a diminuição de ministérios? E o que é que está acontecendo? Pois é, vai para 23. Por quê? Porque agora se cria ministério como se fosse uma moeda de troca, que se colocavam lá no passado como a fala, o discurso para ganhar a eleição. Um país não tem que ter X de ministério. Não tem que ter menos, não tem que ter mais. Ele tem que ter os ministérios necessários para gerenciar a nação. Mas falar em quantidade, isso é absurdo antes mesmo de estudar o país. Aqui tem mais uma mensagem. O Paulo Roberto diz: boa tarde, professor. Esse desgoverno é mais desastroso com esse centrão, não passa de um boneco de Olinda. E um detalhe muito interessante que me chama a atenção nessa contribuição é com relação ao voto impresso. Olha, é preciso tomar muito cuidado. O Brasil é um país continental, um país que tem situações longínquas, Tocantins e assim por aí. Seria um transporte, o Brasil, o TSE teria que transportar 150 milhões de cédulas. Né? E aí, você acha mesmo, num país que nós temos a facilidade do roubo de carga, de desgastar verdades, porque no momento que se apresentar qualquer situação falsificada, até descobrir que foi falsificada, aí já é tarde demais. Então, nós temos um sistema eletrônico extremamente seguro. Para não ser seguro, as pessoas vão ter que contrariar até a Organização dos Estados Americanos, e não só o Brasil. Tem mais mensagem aqui no nosso WhatsApp. O Índia Gagiani diz: boa tarde a todos. Estamos no Hospital da Guarnição do Exército de João Pessoa. Professor, os militares pagaram para suas filhas ter direito à aposentadoria, ao contrário dos vândalos que recebem anistia acima de R$30 mil às custas dos brasileiros. Primeiro, quem é que é vândalo? O trabalhador. O trabalhador trabalha 30, 40 anos e quando ele morre, a pensão dele fica para a esposa. Ela tem que provar que convivia com ele. Agora, a filha do militar não tem que provar que é solteira e continuam casadas em união estáveis, enganando a nação, mas passando a ideia para o Exército sabe disso. Aliás, Ernesto Garrastazu Médici adotou uma neta como filha para ela ficar recebendo a pensão. Isso está certo? Jailton Arruda, boa tarde. O povo de Cuba lutando por liberdade e democracia. Aí vem o Lula mentir, dizendo que o povo estava em uma passeata. Lula sempre escondendo os crimes do governo de Cuba. Na realidade, eu acho que você está um pouco desinformado. A passeata que nós tivemos em Cuba, como qualquer país deve ter manifestações, em sua maioria foi em defesa da Revolução Cubana, que ocorreu em 1959, quando Cuba deixou de ser lazer americano sob o domínio do ditador Fulgêncio Batista, onde Havana era o recreio dos americanos. Né? Então, Fidel Castro, junto com Che Guevara e outros, conseguiram libertar Cuba e por isso sofre bloqueio há 60 anos. Tem mais uma mensagem aqui. O ouvinte Luciano diz: boa tarde, Elaine, André, o professor Carlos Silva, Rádio Cultura é show, parabéns. Obrigado. A parte que nos toca, né? Professor, a gente agradece sua participação, deseja boa tarde e até segunda-feira. Até segunda-feira, André Santiago, até segunda, Elaine Dias, e até segunda, ouvintes do Cultura Informa. Até segunda, professor. Um grande abraço.